Há mais ou menos 2 meses atrás aqui no canal eu fiz uma lista com os que eu considerei os 15 melhores filmes da história do cinema nacional. Esse vídeo repercutiu pra caramba. 95% dos comentários foram extremamente positivos. Eu quero agradecer a cada pessoa que foi lá, comentou e sugeriu novos filmes, nacionais, filmes nacionais que também eram tão bons quanto aqueles que eu me referi naquela época. E hoje eu vou fazer uma homenagem a vocês, eu vou fazer uma segunda lista. Alguns daqueles filmes eu ainda não tinha assistido, mas hoje eu listei 20 filmes que são essenciais do cinema nacional. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um Refúgio Cult. Se você por algum motivo ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva nesse botão, é fácil, rápido e de graça. Deixe o seu like aqui que ajuda pra caramba o nosso trabalho. E hoje eu vou listar 20 filmes nacionais que são obrigatórios e que você, caso ainda não tenha assistido, precisa assistir. E é a segunda parte de um vídeo que eu já fiz antes, como eu já mencionei. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele na descrição desse vídeo e ele aqui vai estar no ladinho se você já quiser ir lá clicar. Provavelmente alguns filmes essenciais que não vão estar nessa lista estavam lá, e esses dois vídeos são a prova máxima de que o cinema nacional é rico e é excelente. E o primeiro filme da nossa lista é um filme de 1980 chamado Pichote, A Lei do Mais Fraco, dirigido por Hector Babenco. Foi um filme extremamente premiado na época e até hoje é considerado um dos melhores filmes do cinema nacional. Esses tempos, eu tinha visto esse filme há muito tempo atrás, esses tempos eu revi e realmente é um filme assim excepcional. É um filme que trata aí da adolescência transviada, de jovens que são mandados aí pra FEBEM, pra extinta FEBEM, e lá a vida deles se transforma em verdadeiro inferno. É um filme agoniante e é um filme essencial do cinema nacional. O segundo filme da nossa lista, na verdade, é um filme bastante recente, de 2015, chamado Boi Neon. Foi um filme muito aclamado pelos críticos e é um filme belíssimo. É um filme dirigido por Gabriel Mascaro, tem uma interpretação excepcional do Juliano Casarré, e é um filme com vários contrapontos, porque afinal você tem um protagonista que ele é vaqueiro ali, ele cuida da boiada e o sonho dele é ser estilista, é trabalhar com moda, e ele não é gay, ele é um cara heterossexual. E tem vários personagens nesse filme que tem essa contrapartida. Às vezes o personagem exerce uma função e quer fazer uma outra coisa completamente diferente. É uma crítica e ao machismo, a essa sociedade estereotipada que a gente vê até hoje, e é um filme essencial com certeza. O terceiro da nossa lista é um clássico absoluto do ano de 1962. Eu tô falando de O Pagador de Promessas, dirigido pelo grande Anselmo Duarte. E foi o único filme da história do Brasil que ganhou a Palma de Ouro de Cannes, que é aí um dos prêmios mais importantes da história do cinema mundial. E é um filme belíssimo, é um filme antigo, em preto e branco, e é uma crítica, E é incrível que depois de 50 anos a gente sofre os mesmos problemas em relação à religião, em relação ao preconceito. É um filme que vale a pena você assistir, não só por essa crítica, mas pelas ótimas atuações, a direção excepcional, e vale a pena demais você assistir. O quarto da nossa lista também é um filme bastante conhecido, chamado Bicho de Sete Cabeças, do ano de 2000, dirigido por Laís Boldansky e protagonizado por Rodrigo Santoro. E é um filme bastante polêmico, porque trata de vários assuntos aí, por exemplo, a droga, Um jovem que ele é internado porque o pai dele acha um pouquinho de maconha num casaco dele e manda ele para uma casa de recuperação, e lá ele vive o diabo a quatro, ele vive o inferno astral na vida dele. E a gente tem uma interpretação magistral do Rodrigo Santoro, uma direção muito precisa, e é um filme que, se você ainda não viu, vai lá e assiste. O quinto da nossa lista também é um filme protagonizado por Rodrigo Santoro, mas dessa vez eu tô falando de Abril Despedaçado, filme de 2001, dirigido aí pelo grande Walter Salles, que já fez muita coisa importante
pro cinema nacional aí. É um filme basicamente sobre vingança, né? É um filme em que o personagem do Rodrigo Santoro é cobrado pelo pai para vingar a morte do irmão. É um filme com um assunto bem delicado, com interpretações muito bem feitas e uma direção muito precisa também, e é um filme que você precisa assistir. O sexto da nossa lista também é um filme bem recente chamado Praia do Futuro, com Wagner Moura, dirigido por Karim Anus. É um filme de 2014, né? E é um filme bem delicado porque trata aí da homossexualidade, né? A gente vê que de uns anos pra cá o Brasil tem muito tocado nessa tecla, né, digamos assim, porque a gente sabe que ainda existe muito preconceito, muita resistência, né, religiosa também. E esse filme acompanha o personagem do Wagner Moura, que era um bombeiro e que depois de um episódio ele acaba se apaixonando por um gringo, e a história gira em torno disso. A gente tem aí interpretações mais do que excepcionais por parte do Wagner Moura, e uma história bem comovente, com cenas bem fortes e intrigantes, que deixou aí o filme num patamar aí crítico, né? Algumas pessoas gostaram por causa disso, outras pessoas criticaram o filme, mas é um filme essencial dos últimos anos para o cinema nacional. O sétimo da nossa lista é um filme protagonizado pelo chamado Charlie Chaplin brasileiro. Eu tô falando do Mazzaropi. Tô falando do filme Jeca Tatu, de 1959, dirigido por Milton Amaral, e é um filme espetacular. É um filme que introduziu esse personagem que mais tarde aí fez várias aparições e que marcou a história do cinema nacional de humor até hoje. É muito relevante, até hoje o filme é muito funcional. É uma história caipira, é uma história simplista, e é justamente por essa simplicidade que o Mazzaropi, que os seus filmes nos ganham. E aqui tá a minha homenagem para esse cara que é, sem sombra de dúvidas, um dos nomes mais importantes do cinema nacional. O oitavo da nossa lista é Dona Flor e Seus Dois Maridos, e eu tô falando do original de 1976, porque depois o filme aí ganhou várias refilmagens, da versão dirigida pelo Bruno Barreto, que tem aí no elenco nomes importantíssimos como José Wilker, Sônia Braga, Mauro Mendonça. É um filme muito engraçado, é um filme aí com uma temática bem, ao mesmo tempo que ela é bem natural, é uma sobrenaturalidade, existe isso? Mas o filme é bastante sobrenatural, porque um dos maridos é uma espécie de espírito, de fantasma, e é um filme aí que ficou marcado, até hoje é muito falado em todo o Brasil. O nono da nossa lista é um filme que também tem José Wilker aí como um dos protagonistas. Eu tô falando de Bye Bye Brasil, de 1979, dirigido por Carlos Diegues, e que tem aí no elenco também Fábio Júnior, bem no início da carreira, e Beth Faria. É um filme muito interessante, conta a história ali de uma trupe de artistas que viaja pelo interior do Brasil, fazendo a alegria de muita gente que não tem condições, né? E você vê a pobreza do Brasil, né? A decadência do Brasil em alguns lugares. É um filme dramático e de comédia ao mesmo tempo, e que com certeza tinha que estar aqui. O décimo da nossa lista também é um filme espetacular chamado A Febre do Rato, de 2012. É um filme recente, dirigido pelo grandioso Cláudio Assis, que tem feito muita coisa boa para o cinema nacional, e protagonizado pelo ator Irandir Santos. Guardem esse nome porque o Irandir ainda vai aparecer nessa lista em um bocado de vezes. E é um filme muito interessante, é um filme poético, né? O personagem do Irandir é um poeta revolucionário, né? Que tenta mudar ali como ele pode a sociedade em que ele vive. É um filme um pouco anarquista, um pouco com dom dramático e com bastante poesia, muito bonito, e que vale a pena a sua assistida. O 11º da nossa lista talvez seja um dos filmes menos convencionais aqui para o cinema nacional. Ele foge um pouco do padrão do cinema nacional. Estou falando do filme Dois Coelhos, de 2012, dirigido por Afonso Poyart. E eu falo isso porque é um filme que trabalha aí muito com efeitos especiais, com ação o tempo todo, uma história bem frenética, algo até um pouco meio tarantinesco, digamos assim. E é um filme muito interessante. Foi um filme com um orçamento aí apimentado, se eu não me engano foram quase 4 milhões de reais, né, o orçamento. Projetou o diretor aí para os Estados Unidos, hoje ele está trabalhando em Hollywood, e é um filme bem interessante
que vale sua conferida. O 12º da nossa lista também é um filme bem conhecido, muito bacana, chamado O Homem do Ano, de 2003. Filme dirigido por José Henrique Fonseca e que tem interpretações muito bem feitas de Murilo Benício e Cláudia Abreu e mais aí uma porrada de gente. É um filme que conta a transformação de um homem que até então era um homem normal, um homem comum, e ele acaba virando um bandidão, uma espécie de assassino, porque é meio aquela coisa, a ocasião faz o ladrão. Eu acho que cabe muito bem e é um filme muito bacana. O 13º da nossa lista também é um filme bem peculiar, porque ele é uma produção que juntou o Brasil e os Estados Unidos para realizar. Até porque a gente tem atores nacionais e atores também gringos aqui, né? Eu tô falando do filme O Beijo da Mulher-Aranha, um clássico aí de 1985, dirigido pelo Hector Babenco, e a gente tem aí no elenco nomes como Raul Julia, William Hurt, Sônia Braga, Newton Gonçalves, e uma história muito interessante de dois presidiários que meio ali que trocam experiências, né? A gente tem inclusões de elementos aí como, mais uma vez, a homossexualidade, a política, coisas bem interessantes. É um filme bastante emblemático que você precisa assistir. Falando em homossexualismo como temática, o próximo filme é um filme excepcional chamado Tatuagem, do ano de 2013, dirigido por Hilton Lacerda, e mais uma vez a gente tem o Irandir Santos aí dando um show de interpretação. Ele que no filme faz uma espécie de artista, um cara homossexual, e que acaba se apaixonando por um garoto muito mais jovem ali, 18, 19 anos, e completamente conservador, e você tem aí essas duas distinções e uma relação bem forte, uma espécie de história de amor muito bem intrincada, e é um filme que com certeza é um dos mais marcantes aí dos últimos anos. O 14º da nossa lista é o filme Madame Satã, de 2002, outro filme aí emblemático, interessantíssimo, dirigido por Karim Ainuz e interpretado por Lázaro Ramos. Na minha opinião, essa sem sombra de dúvidas é a melhor interpretação do Lázaro Ramos. Eu acho que foi o que espalhou o Lázaro Ramos aí por todos os lados. É um filme que ele interpreta aí um transformista, que cria aí uma porrada de filhos, que sofre preconceito e que tenta aí de todas as formas batalhar. É um filme muito bacana. O 16º da nossa lista também é um clássico absoluto chamado Terra em Transe, de 1967, dirigido por Glauber Rocha. Eu confesso que eu vi esse filme há pouquíssimo tempo, eu ainda não tinha assistido. Me surpreendi como o filme, naquela época, na década de 60, criticava a política autoritária daquela época, mas como esse filme ainda vale muito para os dias de hoje, aí, mais de 50 anos depois, como a política ainda tem várias coisas aí que remetem ao passado arcaico, e é um filme esplendoroso, cara. O número 17 da nossa lista é um filme belíssimo, é um filme que trabalha muito bem com a drama, com a comédia, é uma verdadeira dramédia. Eu tô falando de Tapete Vermelho, de 2006, com Matheus Nascimento, dirigido por Luiz Alberto Pereira, e é uma verdadeira homenagem ao Mazzaropi, que eu já citei aqui antes, né? É uma família de caipira, e o pai, interpretado pelo Matheus, ele promete ao filho que vai levar o filho para a cidade grande para assistir um filme do Mazzaropi, e o filme é a odisseia dessa família atravessando aí um interiorzão do Brasil para chegar até lá. É um filme emocionante, viu? O 18º da nossa lista é mais um filme com Lázaro Ramos e que mostra como o ator é versátil, né? Um papel aqui completamente diferente de Madame Satã. Eu tô falando de O Homem que Copiava, de 2003, filme dirigido por Jorge Furtado, e que além do Ramos também tem a Leandra Leal, e é um filme que o Lázaro interpreta um cara inocente, né? Um cara humilde, um cara que quer conquistar uma garota e que acaba fazendo cópias de dinheiro, e inicialmente ele é bem sucedido e acaba ganhando, né, entre aspas, muito dinheiro. É uma história bem original, bem interessante, que com certeza vale a pena a sua assistida. O 19º da nossa lista, o penúltimo dela, é O Som ao Redor, filme de 2013, dirigido por Kleber Mendonça Filho, com mais uma vez a Irandir Santos
como, digamos assim, o protagonista, se bem que o filme tem vários protagonistas. É um filme que eu indiquei recentemente, uma lista daquelas que eu faço de indicação pro Netflix, mas que vale a pena estar aqui porque eu acho um filme excepcional. É um filme que exige um pouco da sua paciência, ele tem 2h30, mas é um filme belíssimo, né? Um filme que retrata muitas coisas, né? A vida da classe média, a inclusão de estranhos nessas vidas, né? O trabalho sonoro desse filme é impecável e é um filme que tem que estar nessa lista. O último da nossa lista também é um filme muito bacana chamado Lavoura Arcaica, de 2001, dirigido por Luiz Fernando Carvalho, e que tem aí no elenco nomes muito conhecidos como Selton Mello e Raul Cortez. É um filme muito bacana, mais uma vez, que trata aí do interior do Brasil, mas na verdade é o personagem do Selton Mello tentando sair do interior do Brasil, essa dificuldade que ele tem em lidar com a simplicidade, querer algo a mais para a vida dele. É um filme muito interessante. Bem, o Refúgio Cult já indicou 35 filmes brasileiros excepcionais e eu fico muito impressionado como tem gente que ainda tem coragem de vir aqui nos vídeos do canal falar que, sei lá, que eu tô apoiando o Ministério da Cultura, que eu só posso estar recebendo algum dinheiro do Ministério da Cultura. Quem me dera estar recebendo algum dinheiro, né? Por isso que eu faço. Mas, cara, é incrível como tem gente babaca, né, que ainda acha que o Brasil só tem porcaria, que só tem filme ruim. Tá aí a prova. Eu espero muito em breve fazer até um terceiro vídeo desse, porque eu acho que ainda ficaram filmes muito bons do cinema nacional fora, mas tá aí mais 20. Tá um calor dos infernos aqui. Eu vou terminando, eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, qual a sua opinião em relação ao cinema nacional. Deixa o seu like aqui que ajuda a gente. Se inscreva também para acompanhar os nossos vídeos. Eu agradeço mais uma vez cada pessoa que foi lá no vídeo anterior e deu a sua sugestão de filme para eu falar que esse vídeo é para vocês. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.